olha, nesta segunda-feira o governo do estado de São Paulo anunciou que a capital paulista e outras cidades que já estavam na fase verde vão dar um passo para trás e regredir à fase amarela do Plano São Paulo. Vamos entender melhor o que foi definido, gente? Agora na reportagem da Nani Cox. A partir de amanhã, todas as regiões do estado de São Paulo voltam à fase amarela do plano de flexibilização da quarentena. O objetivo é reduzir as taxas de contágio da Covid-19 e evitar um aumento na lotação dos hospitais. A alta nos números justifica o endurecimento das restrições. A ocupação dos leitos na rede privada está hoje em 84%, segundo o sindicato do setor. Em 79% dos hospitais particulares, houve alta nas internações nas últimas 2 semanas. O secretário executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, pediu comprometimento da população. Essas atividades noturnas, essas atividades que correspondem a festas, a confraternizações, às vezes em um número muito grande de pessoas, outras vezes até o número não é tão elevado, mas não se atende os requisitos de distanciamento. Precisamos aqui compartilhar com todos esse compromisso principalmente com essas ações que são as mais responsáveis pelo aumento do número de casos. Com a mudança, bares, restaurantes, salões, academias e o comércio em geral passam a funcionar com 40% da ocupação por 10 horas e, no máximo, até 10 da noite. Museus, cinemas e teatros continuam liberados, mas shows com público em pé estão proibidos. Nada muda para as escolas por enquanto. As novas restrições vão valer pelo menos até 4 de janeiro. Nesta terça-feira, o governo se reúne com prefeitos de 62 municípios que tiveram aumento nas taxas de internação e ocupação de leitos. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, vai cobrar um reforço na testagem. Nós que chegamos até há poucas semanas a praticamente 100 testes para cada 100 mil habitantes, nós recebemos a notificação na semana passada que nós chegamos a 68 testes para cada 100 mil habitantes. Isso não pode acontecer. A reunião que teremos amanhã com todos os prefeitos e nas próximas semanas com os novos prefeitos tem como objetivo incentivá-los a fazer maior testagem, fazer o acompanhamento dos contactantes e também intensificar as fiscalizações. A decisão foi anunciada um dia depois do segundo turno das eleições municipais. Ao ser perguntado sobre aglomerações durante a celebração da vitória de Bruno Covas, o governador João Dória disse que não estava em uma comemoração. Eu ontem fui a uma coletiva de imprensa, não fui a uma comemoração. Ali, no local onde eu estava, estavam jornalistas também, de todos os veículos de comunicação, muitos dos quais estão aqui, inclusive jornalistas que estão aqui também. Eu não fui participar de uma comemoração nem celebração. São Paulo chegou a 1.241.653 casos confirmados da doença. Mais de 42 mil pessoas morreram. Muito bem, vamos debater esse assunto aqui, a situação do estado de São Paulo. Zé, que análise você faz sobre essa medida? E não mudou muita coisa, né, Zé? Foram pequenas as mudanças, os comerciantes vão sentir bastante, principalmente no faturamento, porque são horinhas aí de serviço que eles vão perder. Mas no final da história eu acho que não mudou muita coisa, e o que chama a atenção é que é um dia após a eleição, né? E um alerta importante. Olha, Paulo, a minha expectativa era de que o governador estivesse nesse momento não impondo novas situações, mas impondo mais hospitais, leitos e atendimento, inclusive uma ou várias equipes de atendimento domiciliar. A gente vê claramente nesse gráfico aí, que eu já vim falando há algum tempo, eu recebi um estudo detalhado de Manaus e se aplica em São Paulo, que a história é a seguinte: o trabalhador, lá no início do lockdown e da quarentena, ele não pôde ficar em casa. Alguns têm que trabalhar para ganhar o almoço e o jantar do dia. E eles saíram, os trabalhadores, pegaram ônibus, transportes coletivos e tal. E quem pôde, quem tinha mais dinheiro, ficou realmente ali na quarentena. Mas não existe uma quarentena eterna, a tal da quareterna. E aí essas pessoas, mesmo quem tinha dinheiro para ficar em casos, fiquem casistas, né? Eles saíram e aí estão sendo contaminados.
E é por isso aí o reflexo nos hospitais particulares. Lá no Amazonas, os hospitais particulares atingiram 100%, tiveram que ir para o SUS, que estava vazio, para se ter uma ideia, né? Então, eu acho que o governo tinha que se preparar nesse sentido. A história da quarentena e do lockdown era tempo para se preparar para atender a todos, né? Eu digo, outra coisa que eu falei logo no início, ninguém mais volta a população para casa, não existe. Pode decretar lockdown, só se catar um a um. Não tem mais jeito. Uma ação grave assim, ela só é possível durante uma semana, 2 semanas. A partir daí, ninguém fica em casa. O vírus é perigoso, pode ser letal, é grave, mas tem que ser cuidado de uma maneira diferente. Muito bem. Joel, você acredita que essas medidas que foram apresentadas efetivamente combatem o coronavírus? Por exemplo, você reduzir, ao invés de fechar restaurante às 23, fechar às 22, isso muda alguma coisa? Olha, o que eu acho que tem potencial de mudar, e essa medida está incluída nelas, é reprimir um pouco as aglomerações noturnas, ou na confraternização que as pessoas fazem. Não sei se 23 para 22, qual que é a conta aí, imagino ter alguma conta por trás. Mas o fato é que, de fato, as pessoas, à noite é justamente o momento que as pessoas saíram do trabalho e tudo, vão confraternizar. Essa confraternização é um risco. Eu mesmo participei, não agora, mas há semanas ou meses atrás, em eventos, às vezes unindo pessoas que depois você olha e fala, puxa, realmente aqui foi um risco, e um risco desnecessário. Então, na medida em que as medidas consigam diminuir um pouco o grau e o número e a quantidade de pessoas em confraternizações, pode ser que sim tenha um impacto para a redução da expansão do vírus. A grande questão para mim e esse timing, hein? Porque a gente meio tomou de barato, a malandragem de fazer logo depois da eleição e tudo. Mas, gente, se a escolha tivesse sido por causa do calendário eleitoral, é grave. Você não pode tomar uma medida de saúde pública pensando no efeito da popularidade para a eleição que se avizinha. Se alguém tiver comprovadamente mostrar que, olha, a escolha da data dessa segunda-feira foi porque estavam esperando passar o segundo turno, na minha visão, isso é uma acusação gravíssima. Portanto, como é que você prova isso? Não, no mínimo a gente tem que cobrar qual foi o critério técnico que usaram para escolher por que foi essa data, quando foi definido que seria essa data, enfim, quais são os critérios que embasaram a escolha, porque no mínimo levanta uma suspeita, né? Você no dia seguinte da eleição vir com a medida, se a medida era importante, será que ela não era importante uma semana atrás já? Será que os casos já estavam subindo, até onde eu saiba? Por que foi escolhido justo essa data? Essa eu acho uma questão bastante relevante a ser trazida, e a gente não deve normalizar, não, esse tipo de raciocínio, de que a expediência política eleitoral vai fazer ele decidir isso mesmo. Quando vidas humanas estão em jogo, esse raciocínio não pode ser normalizado assim como parte da estratégia. Então, acho que cabe sim uma investigação, uma discussão sobre esse timing. Agora, quanto às medidas, às vezes são duras, algumas delas talvez ineficazes. Por exemplo, eu descobri que banco, vejam só, gente, meu carro foi guinchado, eu tive que ir no Banco do Brasil lidar com esse problema. Eu descobri que o banco está fechando às 3 horas da tarde. Qual o sentido disso? Só ir concentrar as pessoas no banco ali? Enfim, tem uma série de medidas aí que eu acho que não funcionam muito e que só dão a impressão de que algo está sendo feito, mas no fundo só concentram mais gente. Dessas não deveriam ser feitas. Outras, de reduzir aglomerações noturnas, infelizmente eu acho que podem ter seu efeito sim e podem ser necessárias sim. Mas reduzir a aglomeração noturna de 11 da noite para 10 horas da noite, eu é uma questão. Eu não e outra consigo coisa, hein, Paulo, esse discurso do Dória de que não participou de comemoração não colou, né? Aglomeração. Porque ele participou de uma comemoração que foi a vitória do Bruno Covas. Ele tava lá com a militância. Tava com toda a militância, tinha muita gente ali, né? E aí é complicado, né? Quando você passa esse exemplo para a população, mostra uma cena como essa, no dia seguinte você pede para que as pessoas fiquem mais em casa, tomem mais cuidados, porque não vamos ser hipócritas aqui, quase todo mundo está saindo, né? 99% da população cansou do isolamento, as pessoas estão viajando, as pessoas estão saindo, as pessoas estão se encontrando, claro, com certo cuidado, com a utilização de uma máscara, com a utilização de um álcool em gel, mas as pessoas estão saindo. Agora, concordo com o Joel, a suspeita é grande, porque caso esse anúncio tivesse sido feito durante a campanha, poderia ter prejudicado um pouco a votação do Bruno Covas aqui em São Paulo, que é o principal candidato do PSDB na maior cidade do país. Então, essa data, um dia após as eleições, levanta um pouco de suspeita, sim. Muito bem, Adriles, e para você, das 11 para as 10, mudou alguma coisa? As medidas são simbólicas,
não vão afetar em rigorosamente nada na disseminação e no controle do vírus. São uma simbologia e uma simbologia burra. Porque o próprio governo ontem estava ao lado de Bruno Covas em uma aglomeração comemorativa de várias pessoas, dando exatamente aquilo que eles acham que é um péssimo exemplo. Ou seja, agora, o eleitorado endossou esse tipo de política hipócrita. A gente teve um prefeito que soldou portas de comércios, que fez rodízio, que causou mais aglomerações, que fez essas medidas profiláticas de limitar horário de academias e bares, sendo que isso aglomera ainda mais academias e bares. Ora, ninguém fiscaliza se há 30%, 40%, 50%, 60% em ambientes fechados. E ninguém pode fiscalizar efetivamente aglomerações de pessoas nas ruas. Você vai aqui na Vila Madalena, você vai em outros bairros de São Paulo, você vê pelo Brasil todo pessoas aglomeradas porque não tem mais paciência. Exatamente com essas medidas que não têm um respaldo e exatamente uma resposta científica efetiva de qual é o controle sistemático da disseminação do vírus. O Zé tem toda a razão. O isolamento, as medidas de distanciamento, de regulação de comércio, de indústria, foram feitas exatamente para achatar, entre aspas, a curva e equipar mais hospitais. O que o governador deveria fazer, o que o prefeito deveria fazer, o que as autoridades deveriam fazer é investir em mais equipamentos, em mais leitos, em mais testagem. Essa sim são medidas efetivas no combate ao coronavírus. Essas simbólicas de limitar um horário para mais ou menos, isso é coisa para inglês ver, isso é medida simbólica que não tem nenhuma efetividade comprovada e nenhuma, sobretudo, ciência comprovada. Nada. Isso é medida populista e que não afeta a população e que só irrita a população que votou em quem votou, porque não havia opções mais claras e melhores. E fica a dúvida também, Paulo, se deveriam ter fechado, de fato, os hospitais de campanha, né? Porque muitos hospitais de campanha foram desmontados e agora, se esses casos subirem novamente, se a gente precisar de novo, vai ter que fazer um novo investimento para reconstruir esses hospitais? Zé Maria agora, Trindade... vamos lembrar também, né, Vini? Fala. Não, só lembrar que não foram poucas as pessoas que protestavam contra a existência do hospital de campanha, porque era tudo uma mentira, porque não devia ter, porque ia ficar vazio, iam na porta protestar, tinha formador de opinião que aplaudia isso, tinha político que aplaudia isso. Agora a gente pode estar vendo que é necessário sim, né? Muito bem. Zé Maria Trindade, é assim que caminha a nossa humanidade, já diria Lulu Santos, né, querido? Não sei abraço como é que tá na Suécia, Zé. não, viu? Mas... Suécia tá tranquila. Não Suécia não, mas aqui o negócio tá pegando. Mas olha, não tem negócio de segunda onda, porque é constante mesmo. E acho que nós teremos ainda que discutir esse assunto por muitos e muitos programas aqui sobre o tal do lockdown, quarentena, e se foi certo ou errado. Vamos nessa. O nosso Jodriles pouco gosta desse tema, né, Vini? Pouquíssimo, quase nada. Ele quase nem fala aqui no programa. Isso, né, Paulinha? Enfim.